Agora, na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia, comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, ouvintes, muito bom dia para você que está acompanhando, bom dia, boa tarde, agora 12:02, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que vai acompanhar a partir desse momento as principais informações do dia desta terça-feira, dia 7 de agosto. Melhor mês, hein? Melhor mês. Melhor mês. Também acho. Olha só, é o mês das apresentadoras aqui do Ceará Notícias, dos aniversariando. Olá, Maiara e Tainara. Oi, Olá. gente, bom dia. Bom dia, aquela tá do meu lado hoje, mas tudo bem, né? Hoje uma apresentação dupla, né? Dividindo o espaço, meu espaço. Tem que ser, né? Já não basta estar 24 horas grudada no trabalho, tudo tem que estar na hora do programa também agora. Tá certo, então. Tá aí. Maiara e Tainara tá aqui no programa com a gente. Vão trazer aqui as informações do dia. Parece que o negócio foi meio pesado ainda ontem. Temos notícias notícias de polícia, né? Onde uma pessoa foi morta, não foi isso, Tainara? Maiara? Foi, hoje de manhã eu acordei com tiros, praticamente na porta da minha casa. As vizinhanças aí da Tainara. Ela Mais sai do Bom detalhes. Jardim, mas o Bom Jardim não sai dela. Nossa. Mais detalhes daqui a pouquinho. Vamos começar o nosso programa de hoje trazendo entrevista, um assunto super bacana. Estamos recebendo aqui no estúdio Eva Lima, nutricionista. É isso mesmo, Eva de Vasconcelos Lima Linhares, nutricionista especialista em nutrição clínica e nutrição materna e infantil. Ela é mestre em alimentos e nutrição e coordenadora do curso de nutrição da FAMetro e também Personal Diet Baby. A Maiara disse que achou super bacana isso, né? Adorei esse nome, vou usar pra minha vida agora. Tudo Pronto. agora vai ser Personal Diet. Seja bem-vinda, Eva Lima, ao Ceará Notícias. Muito obrigada. Bacana. Na entrevista de hoje a gente vai tratar sobre diversos assuntos, tentar esclarecer alguns mitos com relação à gravidez, sobre a nutrição infantil, e a gente queria que você começasse já dando um primeiro tópico aí. A gente tem até uma grávida que está aqui no estúdio, ali na outra sala, na sala de reuniões, que é a Débora. Ela disse que, segundo a Maiara e a Tainara, que também colocaram a mesma situação, grávida usa desculpa para tudo, né? Tudo. Inclusive para comer de tudo. Isso é normal, Eva Lima? Vamos começar a falar, né? Serão muitos assuntos interessantes. Quem tiver dúvidas também pode mandar, né? Que a gente vai esclarecendo à medida que for conversando. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Espero que não seja a única. Mais vezes. Então vamos lá. Essa pergunta que você fez, sempre alguém faz, ou quando iniciou a fase da gestação, ou quando tem alguém próximo que está grávido. Eu posso comer de tudo? Porque agora eu estou comendo por 2. Porque agora eu preciso ganhar peso. E aí, eu posso comer de tudo? A grávida, ela pode comer de tudo desde que seja tudo saudável, tá? E essa história de que eu estou gestante e eu tenho uma criança no meu ventre e agora eu tenho que comer por 2, isso é mito, tá? Não existe. Não existe isso. Vocês não podem mais usar essa desculpa, hein? Não tem essa desculpa, por favor. Você tá ouvindo, Débora? Débora, aí do outro lado, não pode. Não tem essa desculpa. Tem sim que aumentar um pouquinho da quantidade que comia antes, mas não é também uma quantidade muito grande. Tem que prestar atenção no que essa grávida está ingerindo. Isso é muito importante, tá? Qual é a qualidade desse alimento que essa gestante ela está ingerindo? Quais são os principais, eu não sei se chama macronutrientes, né? Tipo proteína, carboidrato, essas coisas. Qual é o principal para gestante? Tipo, o que ajuda melhor e desenvolve... Tem a questão também da fabricação, nossa. Eu sei até como é que fala agora, da produção, né? Produção de leite. Isso. Quais são os mais indicados, assim, tipo... Você falou legal os nutrientes, né? Eles são distribuídos em macronutrientes, que é carboidrato, proteína e lipídios, e os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E aí, qual é o melhor? Eu tenho que dar mais proteína? Eu tenho que dar mais carboidrato? Tenho que dar mais de tudo, tá? E existem recomendações específicas, quantidades específicas de todos esses nutrientes, tanto dos macro quanto dos micronutrientes. É importante a gestante procurar um nutricionista porque ele tem como saber a quantidade ideal para cada indivíduo, porque isso vai variar de organismo para organismo, né? A gente Legal. tem uma pergunta aqui no Facebook que é Olha da aí, já chegou, hein? Erilene. Ela perguntou se ela pode dar chocolate para a filha dela, que tem 1 ano e 2 meses. Não pode, não deve, não dê. Não pode. Evite açúcar e o quanto você Eu ainda acho que ela vai conseguir. chorar, ela vai espernear, mas não dê, né? Gente, muito interessante essa pergunta. Porque o que a gente pensa, nós que já estamos com o paladar formado? Ah, bichinha, é só um chocolate.
Ela não vai morrer, ninguém morre porque vai comer um chocolate. Só que tem outros problemas agregados, tá? Eu vou tocar nesse assunto daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar dos primeiros 1000 dias da criança. Legal. Que aí a gente entra nesse assunto, tá? O que são esses primeiros 1000 dias? É da hora da concepção daquela criança, lá no início da gestação, até a criança fazer 2 anos de idade. Então, nesse período, a gente tem que excluir açúcar da vida dessa criança. E isso engloba a gestante e engloba a criança que tem 1 ano e quantos meses? 2 meses. 2 meses. E 2 meses. Então, a gente vai oferecer açúcar de forma moderada após os 2 anos de idade. Caramba, eu não sabia que... Eu sabia que a gente não dava pra criança, mas até a gente- gestante. é. É porque a gente Gestante. modula o hábito alimentar da criança já na gestação, né? Já tem interessante relatos, artigos que dizem que quando a mãe ela come muito um alimento específico, a criança ela vai ter aptidão para aquele alimento. Entendi. Então, se a mãe se alimenta de muitas gorduras saturadas, frituras, açúcar, essa vai Industrializados ser a de maneira aptidão geral, dessa né? criança, tá? Caramba. Era uma dúvida que eu estava querendo até agora há pouco esclarecer também com relação a isso. Daí vem os problemas de não ingerir, inclusive bebidas alcoólicas, da mãe não fumar, enfim, porque é Mas- diretamente ligado à criança. Né? Isso, porque aí vai ter outros problemas com o feto, né? Na má formação fetal. Especificamente nesse caso do álcool e do fumo. E do fumo. Tá certo. E essa má, entre aspas, má alimentação, ela acarreta numa crescente de peso, né? Gradativo. É Isso. normal, é claro, é normal que uma gestante ganhe alguns quilos, mas, digamos, qual seria o peso ideal em média? É de acordo de organismo com organismo? De repente, sei lá, 15 quilos. É normal uma mãe na gestação adquirir esses 15 quilos? Essa dúvida também ela é super comum, tá? Qualquer que seja a gestante, seja ela no início da gestação, né, antes de engravidar, com peso normal ou um pouco abaixo do peso, ou acima do peso, com obesidade ou um leve sobrepeso, qualquer que seja o peso dessa mãe antes de engravidar, ela tem que ganhar peso durante a gestação, tá? Porque é para garantir que esse feto, essa criança seja formada de forma saudável. Então, ela tem que ganhar peso. Aí, pergunta boa, qual é a quantidade de peso? São 15 quilos, 10 quilos? Aí vai depender realmente de indivíduo para indivíduo. Vai depender de como era esse peso antes dessa mulher engravidar, tá? Se ela era obesa e continua obesa na gestação, então ela vai ganhar, mas em proporções menores. Se ela era uma mãe desnutrida, né, com peso abaixo do recomendado, então ela tem que ganhar quantidades maiores. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Bacana. Ainda nesse ponto de ganho de peso, a gente pode falar de uma situação que está na moda, inclusive nas redes sociais, né, Maiara e Tainara? As mães, até quando essas mamães fitness, até quando os meses é recomendado que ela continue praticando os exercícios? Né? Exercícios físicos, como musculação, por exemplo. No Instagram tem a modinha bomba do mesmo. momento. Mamãe fitness e tá lá com a barriguinha. Crossfiteira. Né? Em média, nunca se sabe a quantidade de meses que tá lá, mas digamos, até quantos meses ela ainda pode praticar a musculação, por exemplo? Aí a gente entra mais na área do educador físico, especificamente falando, mas de uma forma geral, é saudável que a gestante ela faça uma atividade física, desde que liberada pelo médico obstétrico dessa mulher. É interessante que se ela já era crossfiteira antes de engravidar, então ela tem mais chances de continuar sendo crossfiteira, do que se ela nunca foi, na gestação ela quer ser crossfiteira. Então complica, né? Mas essa questão de liberação de exercício e até quando ela pode fazer o exercício é conversar com o médico e com o educador físico, que é quem tem mais know-how para falar sobre isso. Verdade. Bacana então, olha, a gente está aqui no programa com a nutricionista Eva Lima, ela está esclarecendo diversos detalhes, enfim, diversas especializações neste sentido aí da gravidez e também da nutrição. Eu queria que você explicasse pra gente aqui, pulando lá pro finalzinho, mas é porque a Maiara levantou essa questão. O que significa Personal Diet Baby? Personal Diet Baby é quando o nutricionista, né, ele vai na casa, né, da família, da criança, e faz todo um atendimento individualizado com essa família. Então, no caso, eu sou o Personal Diet Baby porque eu vou na residência dessas crianças, né, às vezes tem crianças de 6 meses, pré-adolescente de 7 anos, 10 anos, então depende da necessidade. A gente vai até a casa, vê a necessidade da família, hábitos alimentares, ver como é que é a forma de preparo desses alimentos. Então, isso sai um pouco daquela dieta padrão no sentido de ser
a avaliação nutricional com o plano alimentar. A gente entra mesmo... É um serviço mais personalizado, É um né? serviço personalizado, onde a gente vai até a casa de um indivíduo. E vocês concordam que quando a gente está na casa de um indivíduo, a gente vê a intimidade. Ver se A Sabe gente como é que as consegue- coisas acontecem de A verdade. gente consegue ver melhor os hábitos, né? A gente consegue corrigir algumas coisas. E sempre que eu tô na residência de alguém, eu peço pra ver geladeira. Eu peço pra ver como é preparo. Peço pra ver a arrumação de armários. Tudo isso faz parte do atendimento do personal da ITB. Influi, né? Bacana. Bom, gente, você está acompanhando essa entrevista aqui da Rádio Ceará News. Deixa eu tocar a câmera para cá, que tava colocando nas meninas novamente. Você pode fazer uma pergunta pra gente. Como eu tava Falar nisso, a Erilene complementando aqui. agregou aqui a resposta, Foi, né? ela disse e ela que disse que não ela dá. não, ela não dá, ainda bem que tem razão, né? E não dá. E ela mora na Itália, então ela disse que lá é normal pros pais darem açúcar, chocolate, essas coisas para as crianças. Essa né? questão ela é muito particular, porque primeiro tem as avós. Né? Sempre Que tem os as avós avós. querem agradar os titios, os padrinhos, né? Enfim, É. né? E outra questão é que as pessoas sempre falam, mas na tua época eu te criei assim, Nem morreu. eu criei 5, 10, nunca morreu e comeram chocolate. Então a gente tem que ter um pouco de consciência, né? E as mamães mais jovens, eu percebo isso, as mamães mais jovens que têm essa consciência, relatam muito que tem muito brigam de frente com essas pessoas mais velhas e que acham que é besteira, que ninguém nunca morreu. Conheço pessoas que têm na família, mãe, pai, tipo, exemplo, falando pra não amamentar, pra dar fórmula pra criança. Com a criança de 3 meses. É um crime, né? Tipo, não amamenta da fórmula. Isso é horrível, né? Pra que é criança, pra um fórmula, bebê. É Leite industrializado, chama de fórmula infantil, porque na verdade não é leite, né? É fórmula infantil. Porque tem componentes do leite, mas ele é todo modulado com outros nutrientes para ficar o mais próximo possível do leite materno. Mas nunca vai nunca é ser o uma leite coisa. materno, né? Porque a proteção de anticorpos, nunca a gente vai ter dentro de uma lata de fórmula infantil. E esse mês é o mês que a gente comemora o Agosto Dourado, né? Que é o mês que a gente faz de comemoração e de incentivo ao aleitamento materno. E que deve ser, sim, incentivado essa mãe a amamentar até, no mínimo, os 2 primeiros anos de vida. Lembrando que após os 6 meses de idade dessa criança, o leite materno não vai ser mais suficiente somente para suprir as necessidades nutricionais dessa criança. É preciso introduzir os alimentos a partir de 6 meses. Bacana. E a mãe? Qual a alimentação recomendada, na verdade, para uma mãe em plena gestação? O que ela deveria comer realmente para que contribuísse com o crescimento nutricional do feto, do bebê? A mãe, ela precisa se alimentar de forma muito saudável. Acho que todo mundo hoje tem noção do que é saudável. Todo mundo tem noção do que é se alimentar saudável, né? Se eu perguntar até para uma criança, ela vai dizer frutas e verduras, né? Então, todo mundo tem noção do que é saudável. Então, o que não seria saudável? Tudo que a gente desembala, tudo que é industrializado, né? Então, consumir menos alimentos gordurosos, industrializados, partir sempre o mais natural. Então, a dica que eu dou nesses casos é cozinhe. Quando você está cozinhando, você está preparando comidas mais saudáveis do que se você estivesse abrindo pacotinhos. Então, como é que tem que ser, então, a alimentação de uma gestante? O mais natural possível, realmente com frutas, legumes, verduras, carnes, né? Frango, ovos, não tem nenhuma restrição específica nesse sentido. Agora tem que ter equilíbrio. E com relação à quantidade, tem que avaliar caso a caso. Tu falou, Eva, agora da questão da introdução alimentar. Como é que é o processo? Porque existem etapas, né? Depois dos 6 primeiros meses, você tem que começar a introduzir. Mas o que é introduzido isso? E, tipo, de quanto em quanto tempo você tem que ir colocando o quê? Pergunta ótima. É um resumão de um livro. Essa introdução alimentar, ela deve iniciar aos 6 meses. A criança está amamentando, completou 6 meses, então vamos começar a alimentação complementar, que a gente chama, né? E o que a gente vai introduzir primeiro? Então, essa mãe tem muita dúvida. Eu dou papinha? Eu posso misturar banana com maçã e dar papinha misturadinha, né? Então, isso requer muitos detalhes. Uma dica, assim, básica é que a gente comece... Tem algumas pessoas que começam com legumes, não é errado. E tem outros que começam com frutas, também não é errado. Mas a dica principal tem que dar um alimento por vez para a criança ir se habituando com o sabor de cada alimento. Textura também. Textura. Uma coisa que a gente não usa mais, liquidificador, mix, tudo tem que ser nessa fase amassado com garfo, muito bem cozido, no caso de legumes, né? Carne, tudo muito amassadinho, cozidinho, tudo no garfo. E sempre tá dando para essa criança uma parte desse alimento maior, para que ela vá se habituando com textura, com cheiro, e até para ela saber que aquilo ali é para comer. Porque até então, a única coisa que ela sabe que é para comer é o peito da mãe, né? Então, se você bota um pratinho de fruta, mesmo que seja amassado, ela não entende que aquilo é comida.
Ela tá se habituando que aquilo é comida. Então, essa fase é uma fase muito gostosa, que a criança se suja muito, requer muita paciência dos pais, né? E qual seria, então, recomendado? Começa por quê? Pode começar pela fruta, desde que dê uma por vez, né? Nunca misture, nunca faça papa e sempre amassado no garfo. E existe a evolução dessa dieta. Existe uma programação. Na primeira semana eu vou dar o quê? Na segunda semana a gente vai progredindo e evoluindo essa dieta. Mas não existe restrição de nenhum alimento nessa fase. Existe apenas formas de como você dá a consistência. Bacana. Como tudo na vida precisa de uma orientação, né, Eva? E qual seria o melhor período? Eu acho que não é comum uma gestante procurar uma assessoria nutricional, um profissional da nutrição para descobrir, para de repente Principalmente entender. as mães de primeira viagem, né? Principalmente que sempre as mães de primeira viagem. o receio. De saber, de ter, enfim, qual é o melhor período? Ah, estou grávida. Obviamente, seria necessário que todo mundo tivesse um acompanhamento, um plano de saúde, algo que pudesse facilitar um pouco mais o acesso ao nutricionista e às consultas em geral. Mas qual seria o melhor período, principalmente para uma mãe de primeira viagem, como bem colocou a Mayara, procurar uma nutricionista e descobrir o que ela pode fazer, como ela deve se alimentar bem nesse período de gestação? O melhor período é estar querendo engravidar? Procure um nutricionista. Antes, né? Que existe, inclusive, alimentos que melhoram a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, tá? Então, quer engravidar? Procure um nutricionista. Ah, mas eu já estou gestante? Procure o mais rápido possível um nutricionista. Porque a gente faz uma programação de ganho de peso, né? A gente vê, de acordo com o peso em que ela se encontrava no início, quantos quilos ela vai ter que ganhar. A gente faz esse acompanhamento mensalmente. E é claro, sempre passando um plano alimentar individualizado, com receitas, de acordo com a individualidade de cada um, a rotina de cada um. Então, qual é o melhor período? O mais rápido possível, tá? Ah, mas eu só fui atentar para isso, eu já estou com 8 meses, ainda tem jeito? Pior é não procurar. Pior é o famoso antes tarde que nunca, né? Bacana. Mais alguma pergunta, Dainara? Eu queria um ponto geral aqui, inclusive está na pauta, né? Que, no geral, as mulheres têm os sintomas da gravidez, que são aqueles enjoos, né? As náuseas. Existe alguma forma de minimizar esses sintomas da gravidez, né? relacionada à alimentação? Esses sintomas, geralmente, no primeiro trimestre, né? Nos primeiros 3 meses, a mulher descobriu que está grávida. Após a 4ª semana, já começam os sintomas: enjoo, vômitos, náuseas, indisposição, cansaço, né? Bem chatinhos mesmo, de quem já teve sabe como é chatinho. Ele começa a partir da 4ª semana de gestação e dura geralmente nos primeiros 3 meses. Mas algumas mulheres, elas perduram os 9 meses da gestação. Caramba, Coitada. Deus me livre. Coitada. Eu já Mas tenho aí, labirintite, nossa. imagina. Ai. Tem como evitar, tem alimento que melhora, tem alimentos que dão um melhor conforto, tá? Mas lembrando que isso é hormonal. Então, não tem como um alimento combater 100% algo que é hormonal, que tá... Ajuda, mas não tira 100%, Isso. né? Mas se você comer errado, piora. Aí piora bastante. Tem mãe que não tem, que tem menos sintomas? Tem mulher Eu tô que... com uma amiga grávida, que eu perguntei, e aí, ela acho que ela deve estar chegando nos 3 meses já. E aí, tá sentindo alguma coisa? Tá, só que ela... Nada. Dá até Ai. raiva de quem sente, fica com Nossa. raiva da amiga. Se um dia eu engravidar, eu quero ser essa pessoa, que não sente... E o engraçado é que a mãe, às vezes, tem 2 filhos. A primeira gestação, a mãe não teve nada. Aí, na foi segunda. Na segunda, precisou até ir pro hospital, porque vomitava tanto, precisou tomar soro. Então, cada gestação da mesma mulher também é diferente por conta da estimulação hormonal. Eu tenho uma pergunta. A questão das restrições. Dentro quando eu vejo mãezinhas grávidas no Instagram e tal, um mito ou verdade? Não pode comer sushi quando tá grávida? Ah, ótima pergunta. Peixe cru, né? Peixe A questão cru, sushi, essas coisas. E refrigerante também, podia Refrigerante, a humanidade não pode tomar. já não pode, né? Ai, na gravidez. A humanidade não pode. Criança não pode, adolescente, gestante, não tomem um refrigerante a hora nenhuma, né? Enfim. Mas se já tem o costume, que seja esporádico, né? Uma vez ou outra. Com relação ao sushi, realmente a grávida tem que evitar os peixes crus, os crustáceos, tudo que é cru, ela tem que evitar por conta da contaminação com salmonela e com toxoplasmose. E que isso pode gerar problemas com o feto, tá? Especificamente, diretamente. Mas é importante lembrar que não é só sushi, não é só peixe cru. Vegetais também, se você for comer cru, como a maçã, por exemplo, tomate que você coloca na salada, ele for cru e tiver mal lavado, ele também pode ser meio de infecção. Tem que resumo nada que seja cru, né? Que você falou agora, tipo, tudo... Mas, por exemplo, a maçã a gente vai comer cru. A tomate no meio da salada é crua. E aí?
Aí tem que se Cuidar fazer bem uma da boa higienização. higienização, Legal. tá? Com aqueles higienizadores específicos de vegetais. Seguir sempre a rotulagem, lá tem dizendo quantas gotas por ml de água, né? Se é por litro, se é por ml. Porque cada laboratório vai ter a sua recomendação, dependendo do produto ativo que eles estão utilizando. Bacana. Muito legal. Bom, gente, entrevista super bacana aqui no estúdio com a Eva de Vasconcelos Lima Linhares. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e nutrição materna infantil, mestre em alimentos e nutrição e coordenadora do curso de nutrição da FAMetro, também personal diet baby, como ela explicou agora há pouco. É um acompanhamento super bacana. Se você puder, procure a Eva de Vasconcelos. Mas tem um ponto bacana. Ela é coordenadora do curso de nutrição da FAMetro. Está acontecendo nesse período uma campanha. Não é isso, Eva? Sobre a campanha de incentivo à amamentação, é isso? Esse mês, né, na verdade, o mês de agosto é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Na faculdade a gente está com algumas ações, como palestras, né, voltadas para o nosso público interno e público externo. Nesse mês também a gente tem o Dia do Nutricionista, tá? Então esse mês também é especial. Muito bem. Olha aí. Dia 31 Parabéns. de agosto é o Dia do Nutricionista. A gente vai estar com ações lá na FAMetro aberta ao público, tá? Quando a gente vai estar explicando como é que lê rótulos de alimentos, avaliação, orientação Eu sou a nutricional. louca da tabela dos alimentos. Olho tudo. Pois está convidada para isso. Vai ser realmente no dia 31 de agosto, lá na FAMetro, tá? Todos sintam-se convidados, é aberto ao público. A gente vai fazer 5 tipos de atendimentos em tendas separadas. Então vai ser muito bacana, vai funcionar de 7h30 da manhã até as 20h30 sem intervalo. Caramba. Vai ser muito bom. Vai ter DJ, vai ter sorteios. Dia Uma 31. mega ação. Dia 31. Onde é que fica a FAMetro? Esse endereço que está no vídeo aí, na Esse Liberato endereço que Barroso, tá no... né? Isso. Liberato Barroso, 1503 do Centro. Informações pode ligar lá no 3206-6433. Convido então mais uma vez o pessoal para estar lá presente. Gente, por favor, estejam lá na FAMetro no dia 31 de agosto, que é o Dia do Nutricionista. Nós estaremos com um evento aberto ao público, onde a gente vai oferecer serviços e atividades, brindes, vai ter música, vai ser muito legal. E estejam todos convidados a conhecer nosso espaço e nosso curso. Bacana. Bacana, então. Muito obrigado pela entrevista, tá bom, Eva de Vasconcelos? Como você falou no começo do programa, teremos outras pautas para discutir por aqui. Com Espero que certeza. você volte, trazendo mais esclarecimentos. Nós sabemos que pouco mais de 20 minutos de entrevista, tem muita coisa para conversar sobre esse assunto. Acho que dezenas e dezenas de Verdade. mamães estão aí ansiosas. E ela é muito mais divertida do que ela tá aqui, viu? Ela disse que tá nervosa. Coisa nenhuma, tá Chegou dando uma aqui- aula aí, Não né? é não, chegou aqui super extrovertida. Gente, eu encontrei uma pessoa mais extrovertida do que eu. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Foi um prazer. Eva. Foi ótimo te Obrigada. receber. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. As portas estão abertas, tá bom, Eva? Obrigado. Bom, gente, tá aí. Vamos continuando com as informações aqui no programa. Mais uma vez aí, agradecendo a presença da Eva de Vasconcelos Lima Linhares, nutricionista, esclareceu diversos assuntos aqui no programa e vale a pena você dar um pulinho lá na FAMetro dia 31, no finalzinho do mês, para conferir esse evento. Muito bacana a entrevista. Vamos lá, seguindo com as informações aqui na Rádio Ceará News. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo nesse momento pelo Facebook, ouvir também o nosso programa e assistir com informações também pelo YouTube. Nós estamos ao vivo, é importante falar para você também no nosso site. Acesse aí www.cearanews.com.br para você ficar por dentro e acompanhar as principais informações do dia, além de estar ouvindo a rádio com a programação top que a Tainara faz, só são músicas de primeira. E você vai estar ouvindo as músicas, acompanhando os programas e lendo as informações. Por quê? Porque tudo que a gente fala aqui tá lá no Ceará News, aí você pode aprofundar. De repente eu peguei só o finalzinho da notícia, você acessa aí www.cearanews.com.br e aí você vai dar uma pesquisada lá e você vai acompanhar as notícias, as principais notícias, os artigos mais aprofundados do nosso site, tá certo? Vamos lá, seguindo com o nosso programa, gente. A Mayara tá trazendo já uma informação aqui no programa de hoje. Ela tá tentando trazer, calma aí. Ela Aquela- tá chegando aqui do dar estúdio. certo. A viúva de Marielle, ela conta que foi perseguida e ameaçada de morte. Já não basta o que aconteceu com ela, né? Ainda há perseguição, Mayara, pelo amor de Deus. Pois é, o jornal O Povo, né, lançou aí essa matéria sobre a viúva da Marielle Franco, pra quem não sabe, aquela moça política, né, é deputada vereadora, acho que é vereadora. Era vereadora. É, vereadora Pelo do Rio de Janeiro, pelo PSOL. Ela foi aí morta, acho que foi em março, né, março mais ou menos, acho que foi 14 de março, se eu não me engano. E aí a justiça ainda está tentando ver o que foi que aconteceu. Já tivemos aqui algumas notícias sobre a perícia das balas, enfim, ela teve o carro alvejado, foi morta, né, assassinada, ela e o motorista que estava com ela, que estava prestando um serviço, né, não era uma
uma pessoa próxima a ela, enfim, estava prestando serviço. Infelizmente estava no, aquele negócio, né, no canto errado, na hora errada, no lugar errado. Mas enfim. Após ter encaminhado um pedido de proteção à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, a arquiteta Mônica Benício, que é viúva da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, confirmou ontem, dia 6, durante quase 3 horas de depoimento na polícia, que há 4 meses sofre ameaças, pessoalmente e principalmente pela internet. O depoimento foi prestado na Delegacia de Homicídios na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. Mônica foi ouvida pelo delegado titular, Giniton Lages. A arquiteta contou que, em 2 momentos diferentes, foi acompanhada por um carro em situação estranha e que também foi alvo de constrangimento na rua. Em um desses momentos, Mônica disse que um homem repetiu que ela estava falando demais e precisava ter cuidado para não morrer. A arquiteta revelou ainda que recebeu mensagens raivosas pelo Twitter. Por motivo de segurança, a arquiteta disse que não poderia fornecer mais detalhes sobre esse depoimento que ela prestou à polícia, né? Então, já não basta, como a gente comentou no começo, a situação em que a pessoa se encontra, né? O infortúnio de ter a sua companheira abruptamente retirada aí da sua companhia, ela também está sofrendo ameaças, né? E eu acho que o ponto mais importante para a gente falar sobre essa notícia é a questão do quão estranho, né, foi essa situação, do quanto teorias aí da conspiração estão girando sempre em torno disso. Né? Gente dizendo que foi a milícia que mandou matar, gente dizendo que Tava envolvimento com tráfico. Com tráfico, temos várias vertentes, mas o fato aconteceu um assassinato de uma pessoa política, uma vereadora, uma pessoa importante na sua comunidade, e infelizmente o caso não está sendo tratado com o devido, eu não falo nem respeito, eu acho que mais com a obrigação que se tem com relação a isso. Verdade. Porque se uma pessoa pública, política, de atuação social e importante numa comunidade no Brasil é assassinada desse jeito, imagine o que a população não sente de medo, né? Eu que sou um Zé Ninguém, vão me matar e me jogam ali e acontece isso. Ninguém fica sabendo, ninguém apura nada. Exatamente. Então, eu acho que o ponto principal é isso. A gente continuar acompanhando aí mais detalhes do que vem acontecendo no caso da Marielle. E lembrar sempre da luta, né? Que ela travava e que ela levava aí principalmente para a comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, que é de onde ela era. E, enfim, né? Esses percalços aí da vida e que a gente se sente tão impotente, fragilizado e assustado mesmo, né, com as coisas que acontecem. Então vamos esperar aí que a justiça dê o devido fechamento ao caso e que principalmente preste o auxílio necessário à viúva dela também, a arquiteta. Mínimo, segurança. O mínimo. Mínimo exatamente. É segurança. Já visto a situação do Rio de Janeiro, eu nunca tenho comentários pessimistas, mas eu vou te falar um negócio. Essa altura do campeonato é muito complicado de se achar o mandante de um crime daquele. Sim, depois de tanto tempo atirou. Já. É quase impossível rastrear quem foi que fez isso, porque as armas que foram usadas, as balas que foram usadas eram todas armas de uso restrito da polícia, das forças de segurança, enfim. É uma tristeza, mas não percamos a fé, vamos esperar aí que em breve nós temos mais resultados no que diz respeito a esse episódio que aconteceu com a Marielle e agora deixando cada vez mais aflita, mais complicada a vida da sua companheira em vida. Triste, verdade. Viu? Bom, gente, Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Em breve tem um novo formato aí. Você vai poder acompanhar a programação da rádio. Estamos passando por reestruturações. Exatamente. Vem uma nova programação, né, Mayara? Exatamente. Acredito aí que até o final de agosto a gente vai estar com reestruturação de programação. Vão entrar mais programas na grade. A gente, infelizmente, vai desfazer essa formação aqui. Já sinto informar, vocês vão ter que ver a gente de outras formas. Aquela na equipe de peso vai se retirar. Vai ficar 2 magrelas. Vai ficar 2 magrelas. Sozinho. Todo mundo aqui é magro mesmo. Não quis chamar ninguém de gordo, pelo amor de Deus. Pois é, mas esse formato muda, mas continua na colaboração direta o tempo todo aqui na rádio. Afinal de contas, a mudança está vindo devido ao crescimento da rádio, né? Nós precisamos colaborar aí com os talentos de Tainara e de Mayara em todos os outros setores aqui da rádio e esperamos que a gente vai fazer uns programas especiais, assim, de vez em quando. Aparecer, dar um oi. Besteira hoje. Chama a gente. Aguardem aí uma nova programação da Rádio Ceará News.
Bom, Tainara trazendo informação aqui no programa, quase 1,5 milhão de atendimentos no Ceará do VaptVupt, é tudo isso? Sim, eu fiquei impressionada em saber que é só do período de janeiro até julho de 2018. Eu jurava que era... Sim, eu achava que Desde era... quando abriu, né? Eu também Ela falei falou a mesma coisa. Eu acho que é desde quando abriu, mas não. As unidades do VaptVupt do estado realizaram um total de 1.410.804 atendimentos. Os coordenadores aí da Secretaria de Justiça e Cidadania e os centrais de serviço estão aí localizados em Fortaleza, no bairro de Antônio Bezerra, lá na Messejana, que totalizaram mais de 907 mil serviços, e nos municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, que aí fizeram a soma de 502 mil atendimentos, que aí juntaram e ultrapassaram aí, né, 1,4 milhões de atendimentos. No mês de julho, devido às férias escolares, é o mês que tem mais procura dentro dos VaptVupts, né? No total de 212 mil serviços foram realizados apenas esse mês. Foram emitidos 42 mil documentos de identidade. E os órgãos mais procurados são da perícia forense, né, do estado do Ceará, o Cine, o Tribunal Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN. E os serviços de emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e carteira de motorista. Na região metropolitana, o maior número de serviços foi realizado ali no VaptVupt do Antônio Bezerra. E no interior, o maior número foi em Juazeiro do Norte, né? Os VaptVupts estão funcionando aí de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 17 horas da tarde, no finalzinho da tarde. E os endereços que eu vou passar agora para vocês. Existe o VaptVupt da Messejana, que é ali na Avenida Jornalista Thomas Coelho, 408, no bairro Messejana. Também tem o VaptVupt Antônio Bezerra, que é no Demétrio, quase não sai, de Menezes, do ladinho do terminal Antônio Bezerra. Você pega o ônibus do terminal, você vai de ônibus, sai do terminal, tá ali o VaptVupt do ladinho. Também tem no Juazeiro, né, aí, Juazeiro do Norte, na rua Interventor Francisco Erivano Cruz, no centro, o número é 120. E também lá em Sobral, na rua Coronel José Silveira, 201, no centro. Então, você aí que precisa desse serviço que, quando você vai tirar a primeira vez, você não paga, um serviço gratuito aí, disponibilizado aí pela Secretaria de Justiça e Cidadania. Quando você vai tirar a segunda via, você paga um valorzinho, né? Porque às vezes a pessoa perde e tal, aí é o valor realmente da retirada de o CPF. CPF você não paga, né, praticamente. Mas RG, quando você vai emitir uma segunda via. Então procure o VaptVupt, realmente é rápido, é prático, aí no Antônio Bezerra e na Messejana. Bacana, tá aí os dados de Tainara Pinheiro aqui no programa. Poxa vida, viu? É muita gente. É muita gente, mas são diversos serviços de verdade. Inclusive, eu tô precisando lá no VaptVupt, que minha identidade tá do tempo que eu era, né? Bem menininho. Aí, já tô com uns 30 na cara, o negócio tá pesado. Tem que trocar lá a identidade. Bom, gente, olha, brincadeira de mau gosto, né? Tá acontecendo aí, o pessoal tá achando que porque tem dinheiro pode fazer o que quer. A gente tá trazendo, não é do perfil do nosso programa, mas é impossível não registrar uma situação como essa. Um empresário lá de Juazeiro, o Yuri do Paredão, foi preso. Esse cara é conhecidíssimo no meio do forró. Ele é conhecidíssimo. Toda festa de forró tem um alô pra ele. Exatamente. O Yuri do Paredão. Ele é empresário de bandas de forró, empresário, não vou falar agora o nome dos artistas, mas ele é empresário muito famoso, muito rico, do ramo do forró, dono de duplas sertanejas, dono de um dos cantores aí mais estourados do momento, empresário. Ele é conhecido, começou nessa vida aí alugando geradores pra shows, né? Pois bem, o Yuri do Paredão, famoso, rapaz do forró, empresário, Yuri Bruno Alencar Araújo, 30 anos de idade, ele se meteu numa confusão aí que tá muito complicada para ele, porque afinal de contas, porte ilegal de arma e tiros que ele deu lá contra um caseiro, não se sabe se foi brincadeira, aparentemente parece, mas é uma brincadeira de muito mau gosto, custou a liberdade dele, porque é crime inafiançável, viu? Isso não é brincadeira. Caramba. Não, gente, tá preso o empresário Yuri Bruno Alencar Araújo, o Yuri do Paredão, de 30 anos, foi preso ontem à tarde pela Polícia Civil. A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará por porte de uso restrito e disparo de armas de fogo. Na última sexta-feira circulou aí no WhatsApp, nas redes sociais, um vídeo que mostra o empresário atirando contra um homem identificado como caseiro de Yuri. As imagens foram gravadas por amigos do suspeito que aparecem rindo
da cena, enquanto os tiros são efetuados nos pés da vítima. Por volta das 16 horas, Yuri foi até a delegacia da Polícia Civil acompanhado por 2 advogados. Seu depoimento durou aproximadamente 1h30. O empresário apresentou a arma usada no vídeo que pertence à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Bem. Então. Pois A é. gente sempre falou sobre isso, né? Sim. Não é implicância, você sabe disso. Exatamente. Mas o que São faz dados, uma arma fatos. de uso restrito, Mayara? A mão do empresário de banda de forró. O que tá fazendo com a arma da polícia? Hã? O que você consegue me dizer a respeito disso? Eu não digo não, porque senão eu vou perder meu emprego. Vou meter Gente. um negócio aqui, vai vir um processo e acabou tudo. Mas Não, é a matéria... sem noção, é muito sem noção, cara. Tipo, a galera tá... Eu acho que assim, o ser humano perdeu o senso do limite. Porque o jeito que o Brasil tá, tipo, com impunidade, com, tipo, tantos problemas sérios pra gente tratar, e a gente vai ver um negócio desse, tipo, galera brincando com arma, cara. Isso não existe, não. E tem tanto dinheiro. Não é? Por que ele não comprou uma arma legalmente? Não O que me faz... Pega umas escopetas daquela de chumbinho e vai batendo, bota as garrafas PET em cima do muro e vai atirar, pelo amor de Deus. Né? O que me levanta um ponto a ser discutido aqui, que não seja importante o fato, inclusive perigoso, ele poderia ter matado o caseiro. Com certeza. Eu assisti o vídeo, não vou colocar aqui por quê? Porque tem os direitos de imagem, tanto dele como, apesar de estar praticando um crime, tanto dele como do caseiro. Coitado, aparece desesperado no vídeo, Meu Deus, correndo, que maldade enquanto demais. os amigos gritam, brincadeira de muito mau gosto, Pessoa sem e ele noção. atirando, não foi 1 nem 2 tiros não, foram dezenas de tiros de pistola no chão, e o rapaz correndo e pedindo, com medo. Para com isso. Isso é horrível. Não parou. Dezenas de comentários nas redes sociais, não vou levantar nenhum ponto, mas um me chamou bastante atenção. Ele foi incriminado apenas por porte ilegal e disparo de arma de fogo. Poderia ser incluso, inclusive, nesse processo, a tentativa de homicídio. Sim, sim. Tentativa de homicídio. Com Por que certeza. não? Tentativa de homicídio. Ele estava atirando contra uma outra pessoa. Mas estava atirando no chão. Com o intuito de quê? Por quê? Estava fazendo isso? Brincadeira, não se besta? brinca com Não, arma de fogo. de jeito nenhum, ainda mais contra uma existe pessoa. isso. Exibindo arma de fogo na frente dos amigos, né? Gente, é muito complicado isso aí. E outro ponto que a gente tem que levantar para registrar aqui no programa. O que uma arma da Polícia Militar do Estado de Pernambuco estava fazendo na posse do Yuri do Paredão? Tá aí, esta pergunta fica no ar, o empresário pode responder por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo. No primeiro caso, a pena é de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Já por ter efetuado os tiros, também poderá ser preso por 2 a 4 anos e pagar multa. Os crimes, os 2 crimes são inafiançáveis, viu? Não tem fiança. E amanhã, o Yuri será transferido para a cadeia pública de Juazeiro do Norte. Meu amigo, você podendo estar tomando um whiskyzinho, namorando, gastando o dinheiro que você ganha com tanto trabalho, se envolve num negócio desse, rapaz. Pode ter sido um vacilo, é claro, mas Ai, gente, fica aí a dica. não. Não, é uma situação Eu terrível. particularmente não acredito muito nisso não, que é vacilo não. Isso daí é índole, caráter, entendeu? Ou você tem ou você não tem, infelizmente. Fica a dica pra você, viu, meu amigo? Tem arma guardada em casa, pratica esse tipo de brincadeira, cuidado, viu? Rapaz é rico aí, vai descer pra cadeia pública. Vai ficar lá pertinho do pessoal que não faz nada bem à sociedade. Tá certo? Fica a dica. Nós esperamos que sirva de exemplo aí pra qualquer outro que gosta desse tipo de brincadeira. Tem gente que gosta de se exibir com arma, anda com arma dentro do carro, não pode tomar 1, 2 ali que já começa a dar tiro pra cima. Tenha cuidado, viu? E, mais uma vez, o que essa arma da polícia estava fazendo em posse de um empresário de forró, né? Eu acho que é preciso analisar isso aí direitinho, né? Buscar um pouquinho mais adiante. Quem foi que vendeu essa arma? Como foi que foi para lá? Foi roubada? Se foi roubada por quê? Tem diversos crimes aí para serem analisados que ainda pesam sobre essa situação. Pois bem, gente, Ceará Notícias aqui na Rádio Ceará News. Vamos continuando com as informações aqui. Bandidos roubam carro e trocam tiros com a polícia em perseguição em Eu já ia Fortaleza. dizer, vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term. Aí só vem uma... Uma atrás da outra, né? Uma ruim atrás da outra. Tá difícil, viu? Tainara, difícil. o que houve? Eu acordei hoje, né, muito bem linda, só que não, 5h30 da manhã com vários disparos. Muitos, né? Já não bastava essa agressão do seu gato aí no rosto, Né? né? Você não ia nem Né? mostrar, mas eu comentei. Né? Já não basta o Thundercat que eu tenho lá em casa. Aí a gente ainda acordou com vários tiros e gritos na rua. Nossa. Pra quem não sabe, eu moro ali na Rogaciano. E foi o que aconteceu hoje, né? A polícia capturou nessa manhã de terça-feira 6 homens suspeitos de praticar um assalto na região ali do bairro Luciano Cavalcante, que é ali do lado, em Fortaleza.
A abordagem aconteceu na Avenida Rogacinha no Leite e a movimentação do local foi intensa, com muitas viaturas e 3 ambulâncias. Depois do acontecimento, que eu vi os tiros e eu vi muito grito, o Pedro até falou, amor, liga pra polícia. Só que eu falei, amor, a polícia já deve estar lá. Provavelmente já é a polícia. Pra né? esses tiros estarem, tipo, e o grito, tipo, de uma pessoa, tipo, ordenando, tipo, como se estivesse pedindo pra parar e tal, muitos gritos. Aí eu falei, não, a polícia já deve estar lá. Aí quando a gente deitou, só escutei a ambulância Sirene, passando, A né? ambulância. O que aconteceu é que um bandido foi morto nessa troca de tiros e 3 ficaram feridos, né? Todos os outros foram capturados e a informação veio aí do programa Barra Pesada da TV Jangadeiro. 6 homens estiveram no veículo roubado, estavam aí no veículo roubado, e o grupo desobedeceu a ordem de Ainda parada. tava infringindo a lei, porque eram 6 no carro. Era. Além de roubar, É eram demais, 6 né? no carro e não pararam quando os agentes de segurança pediram. Então eles, no lugar de Só parar... menino bom, né? É, pra não chorar, gente. Talvez, lugar de talvez eles parar. não pararam, Tainara, porque tinha excesso de pessoas no É, eu veículo, acho que era né? isso, né? Não era porque o carro era roubado, não. Não. E além disso, ainda atiraram contra os agentes. Foi por isso que houve essa troca de tiros. E um suspeito morreu dentro do carro e outros 3 ficaram feridos, como a gente já relatou aqui. E todos os foram socorridos pela ambulância e foram em escolta, né, da polícia. E os demais foram encaminhados para a delegacia. O carro era de um grupo... o carro que o grupo tinha assaltado era de um motorista de um aplicativo e ele alugava o carro. Nossa. Ele alugava o carro, nem era dele. Ele alugava o carro pra poder dirigir, né? Trabalhar. E o bando, a polícia apreendeu 2 revólveres, um de calibre 22 e outro de calibre 38. No xadrez da viatura, um dos jovens capturados confessou a participação no crime. Hoje de manhã eu passei 8h50, mais ou menos ali, e o carro ainda tava lá, parado, no meio do Canteiro central. Do canteiro. do canteiro. Tava no meio do canteiro, no sinal que tem ali antes de entrar aquela nova avenida. Foi um pouquinho depois do apartamento. Eu até fiz um vídeo na hora, não dava pra ver, mas eu fiz um vídeo do barulho, que, tipo, eram muitos tiros, foram muitos tiros. Aí depois era uma gritaria. Aí a gente ficou, eu e o Pedro ficou, eu acho que isso tem relação com a polícia, porque tava passando carros ainda nas 2 vias. O menino, se tiver acontecido alguma coisa, se eu fosse o carro, eu já tinha desviado e ido embora, né? Então, os carros ainda estavam passando, é porque a polícia já tinha... Já tava por lá. já tava por lá, já tinha pegue, né, as pessoas e Já tal. tinha resolvido o problema, Mas um né? perigo pra quem passa ali, né, no meio, uma bala perdida, uma coisa. E essa ação das pessoas que não estão parando, não. Estão revidando com bala mesmo, então nem aí. Meteu bala na polícia, a polícia revida. Com certeza. Ceará Até sem você fazer nada, eles metem bala. Imagina você metendo imagina bala neles. você metendo bala. Nossa, é verdade. Jesus Cristo. Casos registrados, né, Mayara? Sim, Infelizmente. com certeza. Bom, gente, olha, atenção aí, viu? Malandragem, como diz Bezerra da Silva, malandragem tem que ficar esperto aí, porque, como disse Bezerra da Silva, né? Em canção, olha, a polícia está recebendo aí 102 novas viaturas, viu? Para reprimir realmente essas ações criminosas. Foram entregues pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS, na manhã de hoje, para reforçar a frota de veículos da Polícia Militar do Ceará. 102 novas viaturas. A iniciativa faz parte do 3º lote da experiência adotada pela Secretaria de Segurança na locação de viaturas, que neste ano já havia entregado 278 novos veículos alugados. Eu acho de extrema inteligência o fato do governo do estado locar essas viaturas. Minha gente, comprar veículo é a mesma burrice que comprar aquelas armas, tendo arma apreendida todo dia. O veículo locado, a manutenção não é de responsabilidade do Estado, é de quem loca. Então, se quebrar hoje, amanhã tem que repor, colocar um novo veículo. O aluguel são em valores estratosféricos. Então, a manutenção é justa e a relação custo-benefício para o Estado é exorbitante. Não tem problema com a quilometragem, não precisa trocar de veículo, não precisa comprar e onerar o custo do financiamento desses veículos no cofre do governo do estado. Tá aí 102 novas viaturas entrando nas ruas, né, para a capital e também para o interior do estado. Já tinham sido entregues 278 novas viaturas que também foram alugadas no primeiro lote, no segundo lote. No primeiro lote, 153 carros. Tá aí, gente. O total desse contrato prevê aí 466 veículos. São 200 do modelo Duster, aquele que eu falei, que fica bem bonitinho na praça, lá em cima, com o pessoal do lado, legal. Montadas no Paraná e transportadas ao Ceará. E 266 do modelo Renegade, montadas aqui no próprio estado.
De acordo com o secretário delegado André Costa, o modelo gera maior economia com reparos estruturais, uma vez que se a viatura apresentar algum defeito ou dano, a empresa responsável deve fornecer um novo automóvel, foi o que eu falei agora há pouco, com tempo de até 24 horas. E aí a guarnição não fica parada no quartel enquanto tem que estar trabalhando nas ruas aí. Muito bacana essa ação, parabéns aí ao governo do estado e ao secretário por estar com esse pensamento inteligente, né? Porque você sabe que a aquisição de veículos, meu amigo, abre leque por uma porção de outros pontos negativos que eu não vou colocar aqui no programa, porque a gente não está aqui para falar só o que é negativo, não. Então, os parabéns, inclusive. Não hoje, né? Não hoje. Por essas atitudes que são bacanas do governo do estado do Ceará por meio da Secretaria de Segurança. Olha, a Mayara tá trazendo mais uma informação pra gente aqui. O Thiago Petit e Cícero fazem shows em Fortaleza, Mayara? Isso, exatamente. Vamos trazer aqui um assunto mais leve, Essa né? é Uma uma coisa boa notícia, né? mais interessante. Esses 2 shows vão acontecer agora em agosto. E aí eu trouxe aqui pra vocês algumas informações, que são 2 nomes fortes da nova MPB brasileira, né? Da música popular brasileira. Primeiro, o show do Thiago, né? Misturando músicas e vídeos, Thiago Petit chega a Fortaleza no início do mês de setembro. Setembro, perdão. O outro que é agosto, eu acho. Com a sua mais nova turnê, ainda inédita na capital. O show Som e Imagem acontecerá nos dias 1º e 2º, né, e 2 de setembro, na Caixa Cultural, na região da Praia de Iracema. Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir do dia 31 de agosto na bilheteria do local, com valores de R$30 a inteira e R$15 a meia. Nessa nova turnê, o músico revela suas influências na área do audiovisual, misturando a apresentação musical com projeção de clipes e filmes que marcaram a trajetória artística. No repertório, o paulista atravessa a discografia formada pelos discos Berlim, Texas, de 2010, Estrela Decadente, de 2012 e Rock and Roll Sugar Darling, de 2014. Então, quem tiver interesse aí de ver o show do Thiago Petit, nos dias 1º e 2 de setembro, na Caixa Cultural. E tem também o Cícero, né, que é um nome muito forte da nova MPB, que eu particularmente tenho muitos amigos que conhecem, que adoram o som dele, né? Um som intimista do Cícero vai chegar a Fortaleza no dia 19 de agosto, para um show no Teatro Rio Mar Fortaleza. O espetáculo reúne o repertório carioca em uma apresentação que começa a partir das 8 horas, com ingressos já disponíveis nos valores que variam de R$30 plateia alta no valor da meia, R$80 a plateia baixa inteira. No show, com o formato voz e violão, Cícero Lins é acompanhado apenas pelo músico Bruno Schulz, que compõe a banda Albatroz, grupo que assina o disco Cícero e Albatroz ao lado do artista. A apresentação intimista é somada com as camadas e nuances musicais que já são traços do compositor. Então, para quem tiver aí a fim de fazer alguma coisa interessante aí no finalzinho de agosto, no comecinho de setembro, 2 shows bem bacanas que vale a pena vocês prestigiarem ou conhecerem. Bacana, então. Tainara trazendo a última informação do programa de hoje, também na área de eventos, show. É quase uma seresta, né? Aliás, perdão. Meu Deus. Eu pensava que era o show da Demi Lovato aqui. Não, a gente tava falando de boa é uma notícia. menos, é uma notícia que boa. pode ser que o show dela não aconteça de novo. Gente, que gafe. De novo. Que gafe. Que gafe. A Demi Lovato aí deixou o hospital depois de uma crise que ela teve em questão de... O que indicaram que ela teve uma overdose, né? Mas ainda não foi realmente comprovado. E vai começar a reabilitação. A cantora Demi Lovato deixou o hospital, que estava internada em Los Angeles, e deu entrada numa clínica de reabilitação, informou a revista People. Demi, que foi internada no último dia 24 de julho, após sofrer... realmente eles falaram que sofreram uma overdose em casa e foi encontrada desacordada. Uma semana passada, eles ainda não tinham comprovação disso, falaram só assim, possível overdose. Suspeita, Mas aí a fonte da publicação afirmou que ela deixou o hospital no sábado, à tarde. De acordo com o portal TMZ, a artista embarcou num avião particular rumo ao centro de reabilitação fora de Califórnia. Demi deixou o hospital no fim de semana e ela vai continuar o tratamento em uma clínica de reabilitação. No hospital, ela estava cercada de familiares e amigos que auxiliaram a sua reabilitação em sobriedade. Todos querem que Demi melhore logo e ela está cercada de muito amor. Ela tem pessoas muito preocupadas com ela. Demi tem uma longa jornada pela frente. Para quem não sabe, a Demi já luta contra o seu vício em drogas por muito tempo. Já passou muito tempo sóbria, mas também muito tempo realmente consumindo e sendo dependente. E agora, depois dessa primeira vez aí que ela teve uma overdose que podia ter levado ela à morte, só não levou realmente porque teve uma ajuda, uma pessoa ligou para
pra ambulância e levaram ela às pressas para o hospital. Ela agora tá tendo apoio aí na jornada dela pra a sobriedade. Ela postou nas redes sociais que ela sempre foi transparente sobre a trajetória e a dependência que ela tem com química, né? E que ela aprendeu muito com a doença, que não é algo que desaparece ou se desfaz com o tempo, é algo que ela tem que superar todos os dias e continuar... Lidar com isso no dia a dia, é verdade. Continuar superando, e ela ainda não conseguiu superar isso. Escreveu elas nas redes sociais e no texto ela agradeceu a Deus, aos fãs e aos familiares, que agora ela precisa de um tempo para curar e focar a sobriedade dela num caminho de recuperação. Aí ela agradeceu o amor que todos demonstraram e nunca vai esquecer, e ela espera que um dia poder sair e dizer para as pessoas que ela saiu desse outro lado e que ela vai continuar lutando. O local onde ela vai aí fazer o trabalho de reabilitação não foi revelado, mas o que deixa aí as pistas que ela vai parar de, claro, né, de fazer shows e parar a vida para poder se cuidar. Com certeza. E o show que ela ia fazer agora já foi cancelado. Acredito que o show que vai ser agora, eu acho que era em outubro, né, que foi remarcado. Acredito que não sei se ela vai realmente fazer. Conseguir. Ficou aí no impasse. Ela tá aí na luta, eu espero que ela realmente consiga e que ela tá sendo verdadeira com ela mesma e com as outras pessoas. É o primeiro passo pra primeiro receber. passo. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida pra não falar besteira, né? Ela tá com 25 anos. Tomara que ela não entre pro hall dos 27, né? 27 anos, a maioria. Tem uma, mundo... uma mística aí nessa história dos 27 anos com gente que infelizmente morre, né? Suicídio, overdose, essas coisas. A maioria por overdose, né, Maiara? Temos aí uma longa lista de artistas que infelizmente sucumbiram a isso, né? Maiara, tem gente no Facebook. Tem gente no Facebook. Eu quero mandar aqui um alô pra Marli Calisto, que tá mandando um alô. Alô, Maiara Angel. Aqui fala a Marli de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Bacana. Muito bom o programa. Beijo, Marli. Obrigada, ela é irmã Marli. de uma ex chefe minha, a Sica também, se estiver vendo aí, um beijo pra Sica. E a galera do Rio Grande do Sul ligadinha. Beijo pra vocês. Tem o Jefferson também. Mandou um joinha, né? Mandou aqui dizendo que tá acompanhando. Temos Beijo, mais alguém aí, Jefferson. Eduardo? Na audiência tem a Jacêmia, lá em Teresina, que está acompanhando o programa. Tem a Marlícia, já falou. A Cassiane Ribeiro, em Floriano, no Piauí também. E o José Carlos Barradas. Alô, papai, tá acompanhando o programa. Tá aí, coisa boa. Tá assistindo a gente aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Finalzinho do programa, a gente sempre manda aí os registros de quem tá acompanhando, quem tá assistindo o nosso programa. Fica a dica. Compartilhe, assistam e ouçam também por meio do nosso aplicativo e também do nosso site pela cearanews.com.br. O programa de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau, Maiara. Tchau, Eduardo. Tchau, Thay. Gente, bom restinho aí de semana, né? A gente tá nesta terça-feira que eu, pelo menos, tá bem sofrido, porque eu tô morrendo de dor no corpo todo. Mas vai dar certo. A sexta-feira tá chegando e a gente tem que focar só nisso. Bacana, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Lembrem de acessar nossas redes sociais, Rádio Ceará News em todas as plataformas. Lembre de mandar sua dica, mandar aí seu alô, pedir sua música. A gente gosta de interação, gosta de ouvir aí quem tá do outro lado. Então, manda pelo Facebook, manda pelo Instagram. O aplicativo. Manda pelo aplicativo, lá tem uma abinha mandar a mensagem ao vivo. Você manda, a gente lê aqui na hora. E acesse o nosso site, cearanews.com.br, e acompanhe todas as novidades que a gente tem lá no nosso portal. Bacana, então. Tá aí feito o registro. Muito obrigado, carinho da sua audiência. Sigam as redes sociais da Rádio Ceará News. Tá aí o Instagram na tela, Rádio Ceará News. Você segue e acompanha, fica por dentro da programação completa, inclusive das novidades que estão chegando por aí. Forte abraço a todos, gente. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.